Aí quando eu como esse pão, eu digo, mas isto não é o corpo do Senhor? Pelo menos não parece, né? Isso parece um biscoito, né? Mas a Bíblia diz, isto é. Jesus olhava para mim, para você. Jesus olhava para a cruz. Jesus olhava para o futuro. Jesus olhava para um outro reino, para um outro mundo, que era um mundo espiritual. E ele falava assim, olha Douglas, isso até parece um biscoito no mundo físico, mas no mundo espiritual, no mundo no qual vocês vão viver, no mundo espiritual, isto é o meu corpo. Quando vocês comem isso, espiritualmente falando, vocês estão comendo de mim. Vocês estão sendo participantes desse sacrifício. Vocês estão sendo resultado. Quando vocês bebem desse suco de uva, fisicamente falando, espiritualmente falando, é o meu sangue que está entrando dentro de vocês. Então, quando comer desse pão e beber desse cálice, entendam que o próprio Senhor Jesus está entrando dentro de nós. Então não tem espaço, irmão. Quando você beber desse cálice, não tem espaço para doença dentro de você. Não tem espaço para tristeza. Não tem espaço dentro de você para angústia, para sofrimento. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, através do pão, através do vinho, através do seu corpo, através do seu sangue, está entrando dentro de nós. Quando comer, tenha isso em mente. Isto é o corpo do Senhor. Isto é o sangue do Senhor. Eu faço parte desse sacrifício. Foi por mim, foi para me libertar, foi para me salvar, foi por amor. Foi porque Ele queria estar do meu lado, Ele queria estar perto de mim, Ele queria se relacionar comigo. Senhor, eu sou um fruto desse amor. Segura o pão nessa hora. Você pode olhar agora para o pão e falar, isto é o corpo do Senhor, que sofreu por mim, para que eu não precisasse sofrer. Isto é o corpo do Senhor, que ficou enfermo, para que eu não precisasse ficar doente. Isto é o corpo do Senhor, que sofreu angústias, que padeceu, para que eu não vivesse angustiado. Isto é o corpo do Senhor que está entrando dentro de mim. Eu sou participante dessa obra. Quando Jesus morreu na cruz, eu morri com Ele. Quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Quando Jesus ascendeu ao céu e sentou à destra da majestade, ou seja, do lado direito de Deus, eu assentei com Ele. Oh Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Deus, por nos tornar participante disso. Que grande privilégio temos, Pai, de comer do pão, oh Jesus, que representa, que mostra o teu corpo, no mundo físico, mas no mundo espiritual, que é o teu corpo. Oh Jesus, como somos privilegiados, porque os nossos olhos não são cegos para ver a luz do teu evangelho, pelo contrário, o Senhor abriu os olhos do nosso entendimento. A oração que Paulo fez aos Efésios, o Senhor tem cumprido em nós. Os olhos do nosso entendimento têm estado abertos para ver a profundidade, a largura, o comprimento do teu amor. Oh Deus, que a cada dia mais os nossos olhos venham abrir mais ainda, para que venhamos compreender com mais profundidade esse amor. Em nome de Jesus, comamos todos do pão. Da mesma forma é o cálice. Não tem como a gente não lembrar
da última praga que caiu sobre o povo do Egito, na qual o anjo da morte lá tinha uma missão, que era matar todos os primogênitos, exceto aqueles no qual houvesse a obediência e ele visse lá a marca do sangue. Não tem como não lembrar que qualquer pessoa que passasse na casa de um hebreu e olhasse para o umbral das portas, o que eles iam ver, irmão? Sangue. Qual é o cheiro que eles iam sentir? Sangue. Qualquer pessoa que passasse ali dizia: essa casa está com sangue na porta. Mas quando o anjo da morte passasse, o que ele ia ver? Espiritualmente falando, esse povo eu não posso tocar. Esse povo tem uma marca. Eu sou proibido de entrar aqui, porque não é um sangue de um animal que foi aspergido simplesmente. Aquilo estava apontando para o sangue do próprio Senhor Jesus. Aquilo era uma proteção. Espiritualmente ele fala: eu não posso avançar. Qualquer pessoa que olhar esse cálice aqui agora vai dizer: isso aqui é um vinho. Isso daqui tem cheiro de vinho. Quando eu beber e bater no meu estômago vai interpretar como um suco de uva. Só que no mundo espiritual, irmão, quando Satanás olhar para mim, ele vai falar: nele eu não posso tocar. É um simples vinho, é um simples suco de uva, mas no mundo espiritual é o sangue de Jesus, é a marca de Cristo. Aí tem uma ordem na Bíblia, que aqueles que pertencem ao Senhor, o maligno não toca. Por isso, quando eu tomo isso, eu tenho que entender que quando eu tomo desse cálice, é uma aliança que eu estou fazendo com Deus. É dizendo: Senhor, eu pertenço a Ti, Tu és meu, eu sou Teu. Senhor, a minha vida é Tua, a minha casa é Teu, é tudo Teu, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse grande privilégio de tomar do cálice, de ser participante da Tua obra, de ser marcado por Ti, de ter o Teu selo, de ser reconhecido, Deus, no mundo espiritual. Todos os anjos sabem, todos os demônios sabem, eu pertenço a Ti. Aleluia. Ao tomar do cálice, Deus, que essa seja a certeza do nosso coração. Pertencemos ao Senhor, reafirmamos com o Senhor uma aliança, um pacto, de que todos os dias das nossas vidas andaremos com o Senhor, seremos Teus. Aleluia. Tomamos todos do cálice. Aleluia. Você pode sentar um minuto? Queria chamar aqui o Felipe, bebezinho, junto com os pais, a Lívia e o Sérgio. Foi buscar no Geração Vida, né? Vou aproveitar enquanto vocês vão buscar o Felipe, para te falar um pouquinho sobre esse ato que nós vamos fazer hoje, né? Teremos dois bebês. Enquanto a Lívia volta, se você ainda... Pastor, nunca presenciei um milagre. Você vai ver um milagre subindo daqui a pouquinho aqui. O Felipe é um milagre, irmãos. A Lívia estava conversando comigo, estava falando que ela literalmente não podia engravidar. Você que está aqui, moça, homem de Deus, mulher de Deus, que não pode, saiba que Deus continua fazendo milagres. Ele não mudou. E não há impossíveis para o nosso Deus. E o diagnóstico dela é que ela não podia engravidar. E o médico já estava querendo marcar a cirurgia para poder remover o útero dela, porque a vida dela estava em risco. E ela orando e procura outro médico e fala a mesma coisa, e procura outro, fala a mesma coisa. Se eu não me engano, foram 11 médicos, né? Você confirma, Sérgio? Isso, né? E ela não queria aceitar, e ela está orando. Ela disse que várias vezes vinha no culto, e o Glaucio já tinha orado algumas vezes sobre essa questão, e ela ouvia aquilo e guardava, e ela ia no 5º, no 6º, no 7º, até que no 11º médico falou que existia um procedimento novo, mas que era muito caro, e que plano nenhum de saúde pagava, né? Porque era novo ainda, de que ela tinha uns
acho que é miomas, não lembro o nome. No útero tinha mais de 14, eram muito grandes e eles já estavam vascularizados, ou seja, ele já fazia parte ali do organismo dela. E ele falou que o procedimento era justamente tirar esse sangue que corria ali dentro para matar esses miomas, eu não sei se o nome é esse exato. E depois marcava uma cirurgia para removê-los, né, matava quimicamente, marcava uma cirurgia para remover, fazia um tratamento hormonal e depois de um tempo de tratamento começava a tentar a gravidez. Nenhuma garantia, mas esse era o procedimento. E ela, vamos, vendo carro, vendo casa, vendo tudo e vamos embora. Não tem dinheiro, mas a gente arruma. Ela foi a intenção dela. Aí quando foi marcar o primeiro exame lá, o primeiro teste para fazer lá, aquela questão química para matar, aí quando faz o exame ela disse que não vai precisar pagar mais nada, porque não vai precisar fazer o procedimento, porque todos eles já estão mortos. Não precisou gastar nada. Aí falou, então vamos direto marcar a cirurgia, já está tudo morto mesmo, não sei o que aconteceu, mas está tudo morto já. Então já pulamos essa fase. Aí foi para a segunda fase da cirurgia, fez a cirurgia, aí tinha que esperar 6 meses para poder fazer o tratamento hormonal, para depois de um tempo fazer. Mas quando chegou lá, para marcar o tratamento hormonal, ela já estava grávida. O nosso Deus, ele continua fazendo milagres. Ele não mudou. Aí está vindo ali, ó, o Felipe ali, ó. O Felipe é um milagre. Enquanto eles estão vindo, deixa eu falar um pouquinho sobre esse ato, né, que é o ato de apresentar uma criança ao Senhor, para que você entenda. A gente sempre gosta de explicar que isso não é um ato místico. A gente não está aqui agora que vai ter uma áurea, pastor, coloca a mão, que se você colocar a mão, não tem nada de colocar a mão. Na verdade, esse ato, pode vir para cá. Esse ato, ele é um ato muito consciente, é um ato que, por um lado, é o Sérgio, é a Lívia se comprometendo diante de Deus, acima de tudo, e diante da igreja como testemunha, se comprometendo a ser um homem, uma mulher de Deus na vida do Felipe, se comprometendo a ensinar o Felipe, não apenas o caminho, Felipe, o caminho é esse, vai, não, mas ensinar o Felipe no caminho, andando com ele, que o Felipe possa ver no Sérgio um homem de Deus, um homem que ora, que o Felipe possa pegar o Sérgio em flagrante ali, em oração, de joelhos, lendo a Bíblia, que ele possa ter isso como um hábito, que ele possa ver na Lívia uma mulher de Deus, uma mulher, uma mãe, uma esposa, que ele possa ter você como exemplo. Então, o ato de apresentar o Felipe ao Senhor é isso, é mostrar, Deus, me ajude a ser esse exemplo para ele, a ensinar ele nos caminhos do Senhor. E também, por outro lado, é dizer, Senhor, nem sempre eu vou poder estar do lado do Felipe, ele vai crescer, vai ter momentos na vida do Felipe que eu não vou estar ali para cuidar, ou ainda que eu esteja, eu não terei condições de fazer isso. É Deus, me ajuda. É Senhor, quando eu não tiver condições, quando eu não estiver perto, que a mão do Senhor esteja lá protegendo. É pedir ajuda de quem tem condições de ajudar. Então apresentar uma criança ao Senhor é dizer, Senhor, eu me comprometo a fazer tudo o que eu puder, para que ele seja um grande homem de Deus. Mas, Senhor, quando eu não puder, quando fugir das minhas mãos, que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha estar com as tuas mãos ali, guardando e protegendo o meu filho. Então, isso é apresentar uma criança ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. E entender que um filho é herança de quem? Não é herança minha. Se é herança, normalmente herança é algo bom, né, irmão? A gente está sempre de olho, qual é a herança que vai ficar para mim? A herança é algo bom, algo valioso, e essa herança não é minha, não é do Sérgio, não é da Lívia, é do Senhor, que está aos cuidados deles. Então é uma responsabilidade muito grande cuidar da herança do Senhor. Então tem que pedir ajuda mesmo, é apresentar a ele, é isso, é Senhor, me ajude. Eu queria chamar aqui os familiares do Sérgio e da Lívia, o Edson, a Monique, o Paulo Ricardo e a Bárbara também, que são os casais que vão estar ali mais perto deles, ajudando ali, de forma mais intensa. Deixa eu tirar aqui para a gente poder também. E convidar a igreja a ficar de pé, para a gente estar orando juntos. Quero ver agora. Glaucio que vai segurar. Normalmente os irmãos vê. Normalmente eu pego com uma mão aqui, ó.
Mas como o Glaucio está aqui, né, eu vou aproveitar. Agora eu fico pensando assim, né, irmão? A Lívia ficou lá, todo o testemunho que eu contei aqui, tudo mais, 9 meses, aquela coisa toda. Aí nasce a cara do pai. Aí deve ser, né, pelo menos, né? Aí Deus fala, eu que sei, eu que decido as coisas. A cara do Sérgio. Fica aqui, ó, fica mais no meio ali, Glaucio, assim, ó. Fica um de cada lado, assim, ó. Vem vocês, né? Isso, fica do lado. Isso aí. Você pode estender suas mãos para cá? Vamos estar orando pelo Felipe. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do Felipe nessa hora, Pai. Apresentamos ele a Ti. Que o Felipe venha crescer, Deus, um menino de Deus, um homem de Deus. Que ele venha ser uma bênção, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor venha contar com ele no futuro para dar continuidade a essa obra até que o Senhor venha. Que o Felipe venha crescer em conhecimento, em estatura, em graça, em amor. Que ele venha ser, Deus, uma criança que se interesse, que ame um jovem, um adolescente, um adulto, que ame a Tua palavra, que se interesse por ela, que ame a Tua obra. Que a mente dele venha a ser aberta para os estudos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha livrá-lo de todo mal, de toda enfermidade, que Satanás não venha encontrar brechas de forma alguma para tocar no teu filho. Em nome de Jesus, guarde-o, livre-o, Pai. Nós nessa hora apresentamos o Felipe a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aí a igreja diga comigo amém? Amém, glória a Deus. Você pode sentar, que a gente vai tirar a nossa foto. Aí a gente tem que arrumar aqui as coisas. Isso. Tá bagunçado aí, ó. Se quiser botar o sapatinho, dá tempo. Ele vai ficar com pé sim, pé não. Ó, acho que tá meio embolado ainda. Desembola. Tem que ter um lugar pra mim aí, irmão. Eu tenho que entrar num lugar aí. Acho que agora ficou bom, hein? Ó, pronto. Eu vou ficar aqui, nesse cantinho aqui, ó. Vê. Eu tô saindo, Keila? Corta não. Foi? Foi. Ela disse que não chora com ninguém. Então não é mérito, não. Amém. Você está feliz aí essa noite? Essa noite não, esse dia, né? A noite vai chegar ainda. Queria só ver se você estava acordado, se estava ligado no mistério. Que bom. Pessoal descer aqui. Bom, gente, nessa manhã eu já havia falado aqui com toda a igreja, né, que a igreja de Éden, Deus deu essa missão, né, da gente estar junto lá, assumindo a igreja do Recreio, juntamente com o Rafael. E eu já falei do Rafael, muitos irmãos já conhecem ele aqui. Os líderes que não conheciam, conheceram, porque nós já tivemos uma reunião de líderes e diáconos aqui. Mas está o Rafael e a Tayane, estão aqui. Fica de pé, Tayane, fica de pé. Rafael, vem cá vocês dois, pronto, vem aqui os dois em cima, pronto. Queria que você ficasse de pé, recebesse aqui com uma calorosa palmas aqui, Rafael, Tayane. Então, pode sentar. Rafael e Tayane são os mais novos integrantes da equipe de pastores de Éden, de Jardim-Angá e do Recreio, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estava, né, Deus nos deu essa alegria de poder estar contribuindo, né? Eu não vou falar que o Rafael foi meu aluno, que isso é muito ruim. É horrível, né? Você entrega tudo. Mas o Rafael foi se tornando também um grande amigo aí na caminhada. Antes mesmo de nós estarmos juntos no Recreio, a gente está sempre em contato, desde que o Rafael, né, assumiu lá a igreja do Recreio. E aprove ao Senhor. Vou dizer até essa frase, né? Aprove ao Senhor, né? Que hoje estivéssemos aí juntos, né? Assim como estamos, você sabe, em Jardim-Angá, o Recreio. E eu fiquei pensando que isso aconteceu
lá no ano passado, quando nós estávamos reunidos, pedindo a Deus que falasse para a gente sobre, né, qual seria a direção para a gente para o ano de 2023, o que Deus tinha para a igreja, né, para a igreja em si, para o ministério. E a gente teve esse pensamento, né, Tony, Douglas, a gente estava conversando, Amanda, Alice, e que seria o ano da expansão, né? E aí quando isso acontece, eu acho que Deus vem carimbando isso daí, vem carimbando, né, aquilo que já estava no coração de Deus, e é mais trabalho, e para a gente esse é um prazer muito grande poder receber a Tayane, né, que vai estar somando com a gente, juntamente com o Rafael, e nós estaremos somando lá no Recreio, eles em Jardim Angá, ou seja, a partir de hoje, a partir desse momento, eu quero que você receba o Rafael e a Tayane com muito carinho, a Zoe e a Antonella estão lá no Geração Vida. Aliás, João parou de chorar? Tá tranquilíssimo, tá tudo bom? Que eu deixei ele lá berrando, né? Quem deixa o filho no Geração Vida, teu filho ficar berrando? Alguém já passou por isso? Já? Pois é, o meu já era para ter parado, mas, cara, ele vai berrando. Aí a Verônica estava lá, eu falei, Verônica, segura ele, e ele se agarrando em mim, ele vai berrar, mas daqui a 5 minutos ele para. Aí parou. Quando o pai está perto, é muito perto, irmão, é horrível. O negócio, o menino fica manhoso, é ou não é? É, bom, mas isso não é. Então eu queria que você recebesse Rafael, Tayane com carinho, até porque agora você vai ver muitas vezes aqui, o Rafael vai chegar aqui de manhã, está pregando, a Tayane prega também, e nós vamos ouvir a Tayane pregar aqui nessa igreja. Quem é mulher? Vamos ouvir, vamos, né, ver a Tayane pregar aqui, Jardim Angá, no Recreio eu já sei que ela prega, e é isso aí. Então, e hoje, eu queria que o Rafael, então, eu convidei para que ele já começasse já o trabalho. Está fazendo nada aqui. Falei, irmão, então você vai já começar a trabalhar, então você prega. Obrigado. Não quis esse microfone, né? Tá bom. Olá, irmãos, bom dia! É uma satisfação muito grande poder fazer parte desse time de pastores. O desejo do nosso coração, né, o meu coração e da minha esposa, é somarmos bênçãos. Nós já partimos do princípio que vocês são abençoados com os pastores que vocês possuem. E nós queremos apenas somar a essa bênção que vocês já têm. Tem uma foto das minhas filhas, porque eu fiquei sabendo que aqui os pastores dessa igreja só fazem filho homem. Então, tem 2 meninas agora, dá para projetar aí as fotos das minhas filhinhas aí, ó, 2 meninas. Irmãos, olha para essas belezuras aqui e olha para mim. De quem que elas copiaram essa beleza? A Amanda está aqui gritando, dá mais. Nem precisava gritar. Mas, irmãos, estou muito feliz por podermos estar aqui com todos vocês. Eu espero que você possa ser ricamente abençoado essa manhã. Apesar do meu aplicativo não abrir o meu sermão, né? Mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Não, está no outro aplicativo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nessa manhã. Para sermos abençoados, precisamos de 2 coisas. A primeira é que a mensagem seja da parte de Deus. Porque 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 vem dizendo que a profecia é a mensagem de Deus. Ela vem para poder edificar, exortar e consolar. Então, a mensagem que vem da parte de Deus, ela abençoa as pessoas. E para sermos abençoados, precisamos estar com os nossos corações abertos para recebermos a bênção de Deus. Quero contar uma história para você. Um certo pastor, ele resolveu levar 2 de seus diáconos para uma conferência, para um congresso. O preletor desse congresso era uma pessoa da qual ele admirava muito, então ele falou assim, não, tenho certeza que eu vou ser abençoado, os meus diáconos serão abençoados, então levou os diáconos para a conferência. Ao chegar na conferência, ele ficou sabendo que aquele preletor não poderia estar, teve um problema no voo, não conseguiu chegar, e um outro preletor iria pregar. Só que esse outro preletor era aquele preletor que ele não tinha assim tanta afeição por ele. Ele não gostava muito do estilo da pregação desse preletor. E quando o preletor começou a pregar, começou a falar, no meio da mensagem o preletor falou assim, vira para a pessoa que está do seu lado. Isso é maravilhoso, né, irmão? Aí você olha e falou assim, fala para ela ou para ele, você está lindo, você é linda.
Você é imagem e semelhança de Deus. E todo mundo virou um para o outro, dizendo, você é lindo, você é lindo. Aí no decorrer da mensagem, ele começou a falar sobre generosidade. Aí o pastor que estava sentado ouvindo a pregação falou assim, esse rapaz está fazendo uma sopa na mensagem. Uma hora está falando disso, outra hora está falando daquilo outro. Aí ele falou sobre generosidade, falou sobre fidelidade, falou sobre oferta. Ele falou, meu Deus do céu, que confusão. Terminou o congresso, ele reuniu os diáconos e falou assim, brincadeira, hein? Aí o diácono começou a chorar. Ele falou, tu está chorando por quê, rapaz? Ele, pastor, você não sabe, eu estou com depressão. E quando o pastor na mensagem falou, para poder um olhar para o outro e falar, você é lindo, naquela hora eu recebi a cura do Espírito Santo. O outro diácono começou a chorar. Ele, você está com depressão também? Ele, não. Mas há um tempo Deus está falando comigo sobre generosidade. E no meio da mensagem, quando aquele pastor começou a falar sobre generosidade, o próprio Deus falou no meu coração que eu preciso ser mais generoso. Algum tempo depois, esse pastor escreveu um artigo dizendo que o problema nunca foi a mensagem, foi o coração dele. Porque quando o nosso coração está aberto para poder receber a palavra de Deus, nós somos abençoados pela palavra de Deus. O desejo do meu coração nessa manhã é que o seu coração possa estar aberto para receber a palavra de Deus. Amém? Abra aí comigo a sua Bíblia, em Atos capítulo 1. Peço que você possa ter paciência comigo nessa manhã. Atos capítulo 1. Vai nos dizer assim, a partir do verso 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Senhor Jesus, temos sentido muito a sua presença aqui, desde quando essa reunião começou. Que o Senhor também possa falar aos nossos corações nesse momento, que o Senhor também possa ministrar na nossa vida nesse momento, que os nossos corações possam estar abertos para poder receber a sua palavra, tão somente a sua palavra. Nesse momento nós levamos cativo todo pensamento contrário à sua palavra, que só haja espaço para a atuação do Santo Espírito aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o ponto de partida que vai dar início à igreja de Cristo Jesus é o Monte das Oliveiras. Lucas ele faz um relato quando Jesus Cristo ele morre e logo depois ele ressuscita. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele não é elevado aos céus, ele não vai para os céus. Ele fica aqui na terra durante
40 dias. E Lucas, em Atos capítulo 1, está fazendo esse relato desse último dia que Jesus Cristo está aqui na terra. E Jesus Cristo reúne ali os seus discípulos, reúne algumas pessoas e dá uma ordem para esse pessoal. A ordem é: gente, fiquem em Jerusalém, porque vocês serão abençoados se vocês ficarem em Jerusalém. Se vocês permanecerem em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. Então, quando Jesus Cristo é elevado aos céus, os discípulos fazem justamente isso. Ficam em Jerusalém. Ficam em Jerusalém porque foi uma ordem que Jesus havia emitido, havia dado, e também ficaram em Jerusalém porque não se vislumbrava uma religião além dos muros de Jerusalém. E alguém tem uma ideia brilhante: olha, por que a gente não se reúne em algum lugar e a gente vai ter um momento de oração e de adoração? E é justamente isso que eles fazem. Entramos em Atos capítulo 2. Eles se reúnem em algum lugar e eles começam ali um momento de oração, um momento de adoração. E daqui a pouco, enquanto esse pessoal está orando, está adorando, Atos capítulo 2 vem dizendo que eles têm uma experiência com o Espírito Santo. Ouviram um barulho, foram vistas línguas repartidas como de fogo, e eles começam ali a ter uma experiência com o Espírito Santo. Em Jerusalém estava acontecendo uma festa, que era a festa de Pentecostes. Nessa festa de Pentecostes, tinha muitos estrangeiros ali na cidade. E alguns estrangeiros passaram pelo lugar do qual essas pessoas estavam orando, adorando a Deus, e viram a manifestação do Espírito Santo. E Atos capítulo 2 vem dizendo que alguns estrangeiros ficaram encantados com aquilo que estava acontecendo. Porque enquanto essas pessoas falavam em línguas estranhas, esses estrangeiros ouviam essa oração e essa adoração na sua própria língua. Eles ficaram encantados com aquilo. Daqui a pouco aparece um outro grupo de estrangeiros. Só que esse grupo não ficou encantado. Esse grupo começou a zombar. Zombar da manifestação do Espírito Santo ali naquele lugar. Então Pedro, ele se levanta e começa a pregar para essas pessoas. E Atos capítulo 2, verso 37, vem dizendo que a pregação de Pedro foi tão poderosa que as pessoas começaram a ficar aflitas. Elas viraram umas para as outras e começaram a dizer: o que nós vamos fazer agora? E Pedro falou assim: pessoal, calma, calma. Vocês precisam ter um encontro com o amor de Deus, vocês precisam aceitar a Jesus. E vocês precisam se batizar. E foi justamente isso que aconteceu. Sabe quantas pessoas se batizaram na inauguração dessa igreja? 3.000 pessoas. Irmão, que inauguração de igreja! 3.000 pessoas, elas se batizam na primeira reunião da igreja. E Atos capítulo 2, verso 47, vem dizendo que essa igreja tinha algo interessante. Essa igreja funcionava como família, porque eles tinham tudo em comum. Eles partilhavam pão, eles estavam juntos em oração. E Atos capítulo 2, verso 47, vem dizendo que por causa dessa comunhão, por causa dessa unidade, Deus todos os dias ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. De Atos capítulo 2 até Atos capítulo 7, nós teremos o relatório de como essa igreja vai crescer e vai se desenvolver dentro dos muros de Jerusalém. Quando chegamos em Atos capítulo 8, essa fé cristã sofre uma expansão. Porque a promessa de Atos 1:8 é que eles receberiam o Espírito Santo, eles teriam uma fé para expandir em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. De Atos 2 até 7, eles crescem dentro dos muros de Jerusalém. Mas quando chegamos em Atos capítulo 8, o diácono Filipe, ele vai para Samaria e começa a pregar o evangelho em Samaria. E Samaria, ela é exposta à palavra de Deus. E os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo daquilo que Deus estava fazendo em Samaria, então mandaram para Samaria o apóstolo João e o apóstolo Pedro. O apóstolo João e o apóstolo Pedro começam a pregar em Samaria, pessoas começam a ser curadas, começam a ser libertas, e daqui a pouco Samaria tem uma igreja.
Quando chegamos em Atos capítulo 9, nós temos o relato da conversão do maior desbravador do cristianismo. Nós teremos o relato da conversão do apóstolo Paulo. Quando chegamos em Atos capítulo 10, nós teremos o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios. Pedro, ele está na casa de um homem chamado Cornélio, e ele começa a fazer aquele... Alguém aqui já fez culto no lar, célula, já participou? O negócio foi igual. É um culto no lar, alguém cantando louvor, alguém trouxe uma palavra. No final, Pedro faz o apelo: ô Cornélio, você deseja aceitar Jesus, você e sua família? E eles levantaram a mão. E eles aceitaram Jesus. Atos capítulo 10 vem dizendo que quando eles aceitam a Jesus, o Espírito Santo também desce sobre eles. É interessante que Atos capítulo 2, o Espírito Santo ele desce sobre os judeus. Mas agora em Atos capítulo 10, ele desce sobre os gentios. Pastor, quem são os gentios? Gentio é todo mundo que não faz parte da comunidade judaica. Tem algum judeu aqui? Não, todo mundo é gentio. Quando chegamos em Atos capítulo 11 e Atos capítulo 12, o evangelho ele se expande. A fé cristã sofre uma expansão, porque a promessa é que eles teriam uma experiência com o Espírito Santo para expandir. Então, Atos capítulo 11 e Atos capítulo 12, o evangelho chega em Antioquia. Aí, os apóstolos ficam sabendo que o evangelho chegou em Antioquia, e eles falaram assim: a gente tem que mandar alguém para Antioquia. Mandaram Barnabé para Antioquia. Barnabé chegou em Antioquia e falou assim: rapaz, só tem gentil aqui. Vou chamar alguém para me ajudar. Ele viaja 3 meses e para lá em Tarso e fala assim: Paulo, você teve um encontro com Jesus, você não quer me ajudar em Antioquia, não? Ó, o campo é maravilhoso. Paulo vai para Barnabé, para Antioquia, eles ficam em Antioquia. Pregam a palavra, tem cura, tem libertação. Antioquia tem uma igreja poderosa. Porque a igreja de Antioquia, no futuro, vai sustentar a igreja de Jerusalém. Mas a igreja de Antioquia não era forte apenas financeiramente. Atos capítulo 13 vem dizendo que a igreja de Antioquia possuía 5 mestres. Possuía Barnabé, possuía Paulo, possuía Lúcio, possuía Simeão e possuía Manaém. A única igreja em todo o Novo Testamento que é citado que possuía 5 mestres. Era uma igreja forte no conhecimento da palavra de Deus. Aí essa igreja de Antioquia, um certo dia eles estavam em oração, eles estavam orando, buscando a Deus. Atos capítulo 13, verso 2. Vem dizendo, enquanto eles estavam orando, enquanto estavam jejuando, o Espírito Santo falou com a igreja. Isso é muito, muito interessante. Eu não sei a forma como que o Espírito Santo falou com a igreja. Eu não sei se foi uma voz audível. Eu não sei se alguém falou assim: ô gente, estou sentindo aqui no meu coração que o Espírito Santo quer compartilhar algo conosco. E alguém também levantou a mão e falou assim: eu também estou sentindo. O outro falou: eu também estou sentindo, não sei como foi. Mas Atos 13, 2 vem dizendo que o Espírito Santo falou com a igreja e falou o quê? Que era para separar a Barnabé e a Paulo para o campo missionário. Que a partir daquele momento, Barnabé e Paulo, eles iriam fazer parte do processo de expansão da fé cristã. Então, em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele dá início à sua primeira viagem missionária. Ele vai para a Galácia do Centro e ele vai para a Galácia do Sul. E quando o apóstolo Paulo chega na Galácia do Centro, na Galácia do Sul, ele começa a pregar a palavra e acontece tudo aquilo que aconteceu nas outras cidades. As pessoas se convertem, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, porque quando nós estamos expostos à palavra de Deus, o processo é esse. Aí logo depois o apóstolo Paulo vai escrever uma carta para essa igreja, que será a carta aos Gálatas. Gálatas não é uma igreja. Gálatas é o nome dos habitantes da Galácia do Centro e da Galácia do Sul, que se converteram na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando chegamos em Atos capítulo 15, tem um problema na igreja. Quantos aqui gostam de fofoca? Não pode, irmão. O pastor acabou de falar que não pode gostar de fofoca aqui.
Não pode esse negócio, não. Mas deixa eu contar uma para você. Tem um problema na igreja, em Atos capítulo 15. Qual o problema que vai ter na igreja, pastor? Lembra que eu falei para você que os gentios começaram a se converter? Lá em Antioquia o negócio começou a crescer muito. A fé começou a expandir muito. Os judeus viraram para os gentios e falaram assim, ó, vocês vão ter que observar a lei, hein? Vocês vão ter que guardar o sábado. Vocês vão ter que guardar a festa dos tabernáculos, dos pães asmos, as festas disso, daquilo. Os judeus falaram assim, os gentios falaram assim, não. Se Deus deu esse negócio para vocês, vocês seguem esse negócio. A gente não tem nada a ver com isso, não. Então, Atos capítulo 15 começa um problema, porque os judeus falaram para os gentios, se vocês não guardarem a lei, vocês não são salvos. Pegaram pesado com o povo. Aí os apóstolos convocam o primeiro concílio. O que é concílio, pastor? É reunião de líderes. É uma reunião eclesiástica. Vai ser o primeiro e o único concílio na história da igreja onde nós teremos a presença dos apóstolos. E no concílio, os líderes, Paulo, Tiago, João, Pedro, se reúnem ali para poder debater esse problema na igreja. E Tiago, que era o líder da igreja, ele dá uma palavra para o povo. A palavra que Tiago dá é que os gentios não precisariam observar a lei. Mas eles precisariam fazer duas coisas. Se abster da imoralidade sexual e da idolatria. E ficou confirmado no concílio que Paulo seria o apóstolo dos gentios. Paulo estava recebendo a bênção apostólica para se dedicar à expansão da fé cristã aos gentios. O apóstolo Paulo, ele sai dali, Atos capítulo 16 e Atos capítulo 17, ele faz a sua segunda viagem missionária para a Macedônia. Logo depois da viagem para a Macedônia, ele retorna visitando as igrejas que ele abriu na sua primeira viagem missionária na Galácia do Centro e na Galácia do Sul. Quando chegamos em Atos capítulo 18 e Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, ele invade a Ásia Menor, com foco principal na cidade de Éfeso. O evangelho que estava limitado a Jerusalém, ele vai para Samaria, Antioquia, toma toda a Ásia Menor. Mas na cidade de Éfeso acontece algo extremamente espiritual e milagroso. Quando as pessoas em Éfeso são expostas à palavra de Deus, quando Paulo começa a pregar a palavra em Éfeso, sabe o que aconteceu? As pessoas aceitaram Jesus, sem que ninguém pedisse. Elas foram para casa. Elas começaram a pegar os seus livros de ocultismo, elas começaram a pegar as suas imagens, e elas jogaram na cidade e atearam fogo. Elas tiveram uma conversão verdadeira. Elas tiveram uma conversão genuína. Quando chegamos em Atos capítulo 20 até capítulo 26, nós temos o relato da prisão do apóstolo Paulo. E dos inúmeros processos que ele recebeu por causa da pregação do Evangelho. Quando chegamos em Atos capítulo 27 e Atos capítulo 28, o apóstolo Paulo ele é liberto da prisão. E quando Paulo é liberto da prisão, ele chega em Roma, na capital do império. Olha a expansão da fé cristã. Estava em Jerusalém, foi se expandindo, agora o evangelho chega na capital do Império Romano, do poderoso Império Romano. Se você tentar virar a página da sua Bíblia e encontrar Atos capítulo 29, você não vai encontrar Atos capítulo 29. Pastor, então isso significa que a história da igreja, que a expansão da fé, ela parou em Atos capítulo 28? É claro que não. Tanto não parou que o evangelho chegou até nós e nós fomos expostos à palavra e nós nos convertemos por causa disso, fomos libertos por causa disso. Mas a grande verdade foi que a fé cristã, ela continuou a se expandir, mas debaixo de muita perseguição, tá? Os imperadores romanos
perseguiram a fé cristã. Que imperadores? Augusto César. Augusto César, ele foi o imperador do nascimento de Jesus. O filho dele, o Tibério César, ele foi imperador da crucificação. Até aí, a fé cristã não era perseguida. Porque quando Jesus é crucificado, judaísmo e cristianismo pareciam ser a mesma coisa. Mas logo depois de Tibério César, se levanta um imperador que começa a ensaiar perseguição à fé cristã. Calígula. A história diz que Calígula, ele era narcisista, ele gostava de ser adorado. E ele não permitia essa história de outros deuses, ele não perseguia apenas cristãos. Ele perseguia qualquer um que não o adorasse. Mas isso foi algo bem tímido. Cláudio César, o seu sucessor, também perseguiu a igreja, mas foi algo bem tímido. Mas o quinto imperador, Nero, ele muda a história da igreja. Porque Nero, ele é personificação da maldade. Nero é quase um diabo encarnado. A história diz que Nero tinha um projeto de construir uma nova Roma. Como o Senado romano não permitiu a construção de uma nova Roma, sabe o que esse abençoado fez? Ele tacou fogo no Império Romano. Das 14 províncias que haviam no Império, 12 foram incendiadas. E sabe o que Nero falou? Que quem ateou fogo no Império foram os cristãos. E os cristãos deveriam ser perseguidos e os cristãos deveriam ser mortos. Havia um historiador nessa época, chamado Cornélio Tácito. Era historiador e também era político, era senador. Ele disse que ele nunca viu tamanha maldade contra um grupo de pessoas. Sabe o que Nero fazia? Caçava cristão durante o dia. Formava grupos de 50, grupos de 100, grupos de 200. E durante a noite ele tacava fogo nos cristãos para iluminar Roma. Ele persegue a igreja e o apóstolo Pedro é capturado. Quando o apóstolo Pedro é capturado, colocam o apóstolo Pedro em uma cruz, e Pedro na cruz fala: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então viram a cruz de cabeça para baixo, e Pedro morre em uma cruz de cabeça para baixo. Um ano depois, capturam o apóstolo Paulo e decapitam o apóstolo Paulo. Pastor, por que você está contando essa história para nós? Por que você está fazendo esse relato tão minucioso da expansão da fé cristã? Porque a fé que você não conhece não inspira você. Porque a história que você não conhece, você não ama e não valoriza. Nós estamos aqui, de fato, fomos expostos a essa palavra poderosa que é viva e eficaz. Mas esse evangelho chegou até nós através de uma fé genuína. Através de uma fé que crê em Deus, o Todo-Poderoso. Logo depois, o Senado romano percebe que Nero, ele é um maluco. Tiram Nero do poder e Nero, ele vai e comete suicídio. Logo depois de Nero, vão se levantando de fato outros imperadores que vão perseguindo os cristãos. Depois de Nero, o império, ele demora um tempo para poder se estabilizar. Entra o imperador Galba, é assassinado. Entra Otão, Otão é assassinado. Entra Valtério, Valtério é assassinado. E logo depois entra Vespasiano. Esse imperador Vespasiano foi aquele imperador que construiu o Coliseu Romano, para que os gladiadores pudessem lutar. Só que Vespasiano, ele também teve uma ideia. Ele falou assim: ao invés de colocarmos apenas gladiadores para poder lutar entre si, que tal jogar alguns cristãos no Coliseu, na arena, para que os gladiadores pudessem matá-los? Que tal jogar também alguns cristãos na arena, para que as feras pudessem comê-los? Essa é a história da igreja. Essa é a história da fé cristã. Logo depois de Vespasiano, chega o seu filho, Tito Vespasiano.
O Tito Vespasiano, da mesma forma que Nero marcou o cristianismo de uma forma negativa, Tito Vespasiano vai marcar o judaísmo. Ele vai sitiar Jerusalém, vai matar milhares de judeus e vai destruir o templo. A referência de adoração para o judeu é o templo. Ele destrói o templo. Os judeus ficam espalhados pelo mundo, chamamos isso de diáspora. Ficam espalhados pelo mundo durante 1000 anos. Só vão se juntar novamente em 1948, quando a ONU vai reconhecer Israel como Estado-nação. Logo depois de Tito Vespasiano, sobe o trono seu irmão. A história diz, pelo menos alguns historiadores defendem, que Domiciano, ele assassinou Tito Vespasiano para ocupar o trono. Domiciano, ele continua a sua perseguição contra a expansão da fé cristã. Só que agora todos os apóstolos já tinham morrido, exceto um. Apóstolo João. E Domiciano, ele fala assim: se eu matar João, eu vou acabar com a igreja. Porque João é o último apóstolo. Se eu deter João, eu vou deter a fé cristã. Então Domiciano convoca um espetáculo no Coliseu. Manda colocar um recipiente com óleo fervente, e João já tinha os seus 90 anos de idade. Domiciano então manda jogarem João nesse óleo fervente. E quando João é jogado, a arena entra em êxtase. Só que daqui a pouco todo mundo começa a fazer silêncio. Eles começam a ver João caminhando no óleo fervente. E outra, eles viram João caminhando com alguém. O óleo fervente não consumia o corpo de João. Pastor, quem era que estava com João? Certamente o quarto homem da fornalha. Aquele que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, também ele estava com João. Domiciano, ele fica tão envergonhado e ao mesmo tempo tão temeroso, porque havia uma história que João era imortal. Domiciano manda tirar João. A vontade dele era mandar enfiar uma espada em João, só que ele tinha medo de João não morrer. E ele falou assim, manda ele para uma ilha vulcânica. Mandaram João para Pátimos. Ele falou assim, não tem problema não. Não morreu? Eu vou isolar ele. E quando eu isolar João, eu vou estar isolando a igreja. Eu vou estar isolando a fé cristã. Não tem problema não, pode deixar. Eu estou fechando uma porta para a igreja. Quando João chega na ilha vulcânica chamada Pátimos, você sabe qual é a primeira pessoa que ele vê? Um ser com o cabelo branco como a neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés como latão reluzente. E a voz como o som de muitas águas. E sabe o que ele diz para João? João, essas palavras são dignas e verdadeiras. Eu tenho nas mãos as chaves de Davi, e a porta que eu abro, João, ninguém pode fechar. E a porta que eu fecho, João, ninguém pode abrir. Fica despreocupado. Se Domiciano está achando que fechou uma porta para o evangelho, fica despreocupado. Sou eu que tenho nas mãos as chaves. Eu sou o único que posso abrir portas e fechar portas. Fica despreocupado. E é interessante, irmãos, que Jesus Cristo é eterno. Ele abre para João as comportas do céu. João vai escrever o Apocalipse, e o Apocalipse nos encanta, porque o Apocalipse é um livro de esperança. Porque quando parecia que a humanidade ela seria destruída, quando parecia que a igreja seria destruída, quando parecia que era o fim, João percebeu que Deus tinha nas mãos o controle de todas as coisas.
Deus não perdeu o controle de exatamente nada. Logo depois que Domiciano morre, entra um outro imperador chamado Nerva, e Nerva foi brando, não perseguiu a igreja não. Nerva manda tirar João da ilha de Pátimos. E João, com 95 anos, ele volta. Para onde? Para a igreja da qual ele era pastor, Éfeso. Eu estava brincando com os pastores na última reunião. Eu estava falando, eu quero me aposentar com 65 anos. Falei, Glaucio, com 65 anos não me coloca mais na escala para poder pregar em igreja nenhuma. Mas João, com 95, ele estava voltando para poder pastorear uma igreja. João morre com aproximadamente 100 anos. Aí você pensa, pastor, agora que João morreu, acabou com a história da igreja. Não. Quando João, o último apóstolo, morre, nós entramos na era da igreja subapostólica. Nós não temos mais os apóstolos, mas nós temos os discípulos dos apóstolos. Santo Inácio foi discípulo de João na igreja de Éfeso. Bispo Santo Inácio. Policarpo foi bispo na igreja de Esmirna, e é interessante que Policarpo ele tem uma experiência incrível com Deus. Porque mesmo na igreja subapostólica, depois que João morre, a igreja continua sendo perseguida. E Policarpo, um dia, ele estava fugindo da perseguição. E ele tem uma visão. A visão que Policarpo tem é de um travesseiro pegando fogo. E ele fala para Deus, que visão é essa? E Deus fala para ele, é a morte com a qual você vai morrer. Vai ser a maneira como você vai morrer. Vai morrer queimado. Então Policarpo ele entende que ele precisava parar de fugir. Ele vai para casa. Alguns dias depois, alguns soldados batem na casa de Policarpo. Policarpo é um senhor, tem 90 anos. E fala assim, Policarpo, o imperador Marco Aurélio está te esperando no Coliseu. Policarpo, com suas mãos trêmulas, fala assim, será que eu posso ter um momento de oração antes de ir? A história diz que os soldados ficaram constrangidos com aquilo. Eles permitem que Policarpo tenha um momento de oração. Policarpo tem um momento de oração e logo depois Policarpo ele vai e se entrega. Eles colocam Policarpo na carruagem, colocam ali no carro, e um dos soldados, vendo que Policarpo era um idoso, tentou convencer Policarpo a negar Jesus. Falou assim, Policarpo, nega Jesus, Policarpo. Você não precisa passar por isso. E Policarpo, irredutível, ele, não vou negá-lo, não vou negá-lo. Então o soldado dá um empurrão em Policarpo. Ele cai da carruagem e se machuca. Ele entra no Coliseu trêmulo e ensanguentado. Quando Policarpo chega no Coliseu, alguns vizinhos bons viram para ele e falam assim, Policarpo, você é um homem bom, Policarpo. Por que você não nega Jesus? Marco Aurélio manda dizer para Policarpo, se ele disser abaixo o ateu, ele está livre da fogueira, porque cristão naquela época era considerado ateu porque adorava um Deus só. Os pagãos adoravam diversos deuses. Então Policarpo vira para o Coliseu e diz assim, abaixo os ateus. Isso enfurece Marco Aurélio. Marco Aurélio manda jogar Policarpo na fogueira. Quando Policarpo está indo em direção à fogueira, uma pessoa entra na frente e fala assim, Policarpo, é a sua última chance. Por favor, Policarpo, negue a Jesus. Policarpo, com as suas mãos trêmulas, virou para a pessoa e falou assim, eu o tenho seguido durante 80 anos e nenhum mal ele me fez. Como eu poderei negá-lo? E levam Policarpo em direção à fogueira. Quando Policarpo está chegando em direção à fogueira,
O relato histórico que temos é que as pessoas ouviram uma voz que dizia assim: força, Policarpo, eu sou com você, força, Policarpo. Uau! Policarpo então é queimado. Essa história ela vai se estender até o século IV. Quando chegamos no século IV, nós temos um imperador que teve uma experiência. Se ela foi genuína ou não, eu não posso afirmar. Mas quando ele estava na guerra, ele viu uma cruz. E na cruz estava escrito: por este símbolo vencerás. Então Constantino na guerra fez uma promessa: que se ele vencesse aquela batalha, ele se converteria ao cristianismo e Constantino sai vitorioso daquela batalha. A partir daquele momento que Constantino ele se converte, o evangelho começa a entrar em uma outra fase. Porque agora você não vai ter mais perseguição. Constantino começou a dar benefício para as pessoas que se convertessem. As igrejas pagãs que virassem igrejas cristãs recebiam benefícios do império. Então ser cristão a partir de agora era algo bom. Era algo bom, agora é vantajoso. Mas a perseguição ela purificava a igreja. Quando havia perseguição, não tinha espaço para joio. Quando havia perseguição, não havia espaço para um pezinho na igreja e outro no mundo, porque a perseguição, ela purificava o corpo. Mas agora não, se você não tem perseguição, você tem um prato cheio para a heresia. Então se levanta um bispo, chamado Ário, e ele começa a questionar a divindade de Jesus. Bispo Ário começa a dizer que Jesus era maior que os homens, era maior que os anjos, mas era menor do que Deus. Aí se levanta um diácono. Tem diácono aqui na igreja essa manhã? Graças a Deus pela vida dos diáconos aí. Se levanta um diácono, Atanásio, e fala assim: o bispo Ário está pregando heresia. Constantino então convoca o segundo concílio. Lembra do primeiro concílio, daquela fofoca que eu te contei? Ele convoca agora o segundo concílio, o concílio de Nicéia. No concílio de Nicéia, o que estava sendo debatido era justamente isso: se Jesus era Deus, se Jesus era divino. Olha só, irmãos, a igreja nunca tinha questionado isso. Os apóstolos nunca tinham questionado a natureza divina de Jesus. O apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 1, ele vem dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Verso 14, e o Verbo virou gente, e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e quando olhávamos para ele, nós víamos o Pai. Ninguém nunca questionou a natureza de Jesus, os discípulos sabiam que Jesus era Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para os Colossenses, Colossenses capítulo 1, verso 15, ele começa assim, 1,15, ele quem? Jesus. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, principados. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo vai ganhar existência. Verso 18, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos,
para que em tudo ele tenha primazia. Isso nunca foi questionado. Nunca. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, verso 2, vem dizendo que ele é a expressão exata de Deus. Mas no concílio de Niceia, um amigo vira para Atanásio e fala assim: Atanásio, o mundo está contra você. E Atanásio fala para ele: eu também estou contra o mundo. No concílio de Niceia, Atanásio sai vitorioso, graças a Deus pela vida dos diáconos. Mas a igreja política sai vitorioso, mas é preso. Agora, o que a igreja enfrenta não é uma perseguição. Agora o que a igreja enfrenta é uma crise teológica. Porque a palavra, quando vem da parte de Deus, ela liberta o homem. Ela salva o homem, ela cura o homem. O que o diabo quer é distorcer a palavra. O diabo quer distorcer a palavra. Logo depois, se levanta um monge, Pelágio, questionando a doutrina do pecado e da salvação. Aí, convoca um outro concílio, o concílio de Cartago. E no concílio de Cartago, se levanta uma das mentes mais brilhantes do cristianismo depois do apóstolo Paulo, Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona, no concílio de Cartago, ele monta toda a doutrina da salvação e do pecado, dizendo que quando Adão pecou, toda a humanidade pecou, que quando Adão caiu, toda a humanidade caiu, mas quando veio Jesus Cristo e ressuscitou, todos aqueles que estavam em Cristo também ressuscitaram. Isso vai até o século VII. Eu já estou terminando meu sermão. No século VII, a igreja, ela se afasta totalmente da palavra de Deus. Porque quando nós chegamos no século VII, um imperador chamado Focas, ele procura o bispo Gregório I e faz uma proposta para ele. Gregório, eu estou pensando em criar um Papa universal. Gregório, quando ouve isso, ele fala assim: quem aceita isso é o anticristo. Porque só existe um Papa universal e esse é Jesus Cristo. O imperador Focas então sai dali vai até Bonifácio III e faz a mesma proposta para Bonifácio III. E Bonifácio III de pronto aceita ser o Papa universal. A partir daí começamos a história do papado na igreja. Indulgências, adoração a Maria, adoração a santos, e a igreja se afasta totalmente das Sagradas Escrituras. Mas Deus começa a levantar os pré-reformadores. Então Deus levanta um homem chamado Jan Hus, em Boêmia. Um padre. Ele começa a se voltar para a oração, ele começa a se voltar para a pregação, começa a pregar contra as indulgências, começa a pregar contra o pecado. E a igreja se vê confrontada com a pregação. Então chama Jan Hus para poder se retratar. E Jan Hus diz que não vai se retratar, então a igreja manda colocar Jan Hus na fogueira. Quando Jan Hus está sendo queimado, ele fala assim: vocês estão matando um ganso, mas Deus há de levantar uma águia, e vocês não poderão matá-la, fazendo uma referência a Martim Lutero, que apareceria 100 anos depois, fazendo a reforma protestante. O povo de Morávia, vendo a devoção de Jan Hus, eles começaram a se voltar para a oração. Fizeram uma torre de oração, uma vigília de oração. Começaram a orar todos os dias da semana. 24 horas por dia faziam uma escala de oração. Agora eu oro, depois você ora. Começaram a fazer relógio de oração. E começaram a orar 365 dias por ano. Fizeram isso durante 120 anos. Uma geração foi passando para outra geração a importância de estar em oração. 2 jovens moravianos ficaram sabendo de uma ilha que abrigava escravos do outro lado do litoral. Eles mandaram uma carta para o dono da ilha pedindo para poder falar do amor de Deus para esses escravos. O dono da ilha respondeu a carta dizendo: só entra aqui como escravo.
Então esses dois jovens responderam dizendo que estavam se voluntariando para serem escravos. Foi uma comoção na igreja, foi uma comoção na família, as pessoas não queriam que eles fizessem isso. No dia da viagem, todos estavam comovidos. Quando eles chegaram no barco, eles levantaram a mão e disseram que o Cordeiro de Deus, que foi imolado, possa receber o fruto do seu precioso trabalho. Para esses jovens, o mais importante era a salvação das pessoas. 3 jovens na Inglaterra, ouvindo aquilo que Deus estava fazendo na Morávia, o avivamento que estava acontecendo na Morávia, 3 jovens na Inglaterra. A Inglaterra estava passando por um momento de frieza espiritual, irmãos. Os pastores saíam da igreja, saíam da pregação e iam para a jogatina, e iam para um bar encher a cara. A Inglaterra estava tendo que lidar com os avanços tecnológicos. A Inglaterra estava tendo que lidar com o pai da ciência moderna, René Descartes. Tudo agora deveria ser explicado pelo intelecto. A igreja estava passando por uma frieza. Então 3 jovens começaram a orar para que Deus avivasse a nação, a orar para que Deus salvasse a nação. Então Deus começou a usar esses jovens. Que jovens eram esses? John Wesley, Carlos Wesley e George Whitefield. Começaram a usar esses 3 jovens em oração e na pregação da palavra. E daqui a pouco esses jovens começam a pregar e as pessoas começam a se converter, as pessoas começam a aceitar Jesus, a igreja começa a ser avivada. Os historiadores dizem que a Inglaterra não entrou em um banho de sangue como a França na Revolução Francesa, porque ela estava vivendo um avivamento espiritual. 1857, Nova York, Estados Unidos. Um comerciante, ele escreve o seu testemunho em um papel e começa a dar para as pessoas. Jeremias Lampier é o seu nome. Ele começa a dar o seu testemunho para as pessoas, convidando as pessoas para orarem. Na primeira semana não apareceu ninguém, na segunda semana não apareceu ninguém, na terceira semana não apareceu ninguém, um mês depois, meia dúzia de pessoas, 6 meses depois, 10.000 pessoas estavam reunidas em oração. 1906, Los Angeles, um pastor de uma igreja pequena, que se encontrava em uma rua chamada Azusa, um pastor africano, começou a incentivar a sua igreja para a busca do Espírito Santo, para a busca de oração, para a manifestação do Espírito Santo. E a igreja abraçou o propósito. A igreja começou a se voltar para a oração, a igreja começou a buscar o Espírito Santo, a igreja começou a adorar a Deus. Daqui a pouco não cabia mais ninguém na pequena igreja, e a rua começou a ficar cheia. Pessoas de outras cidades ficaram sabendo daquilo que estava acontecendo na rua Azusa, e pessoas de outras cidades, de outros estados, começaram a aparecer na rua Azusa. Se você for ler o livro O Avivamento da Rua Azusa, você pode jogar no Google, ele está de graça para você. Você vai ver relato que quando as pessoas chegavam no quarteirão, elas eram batizadas com o Espírito Santo no quarteirão. Elas nem chegavam na igreja, eles estavam vivendo o avivamento. 1958, Deus fala com um homem no Canadá que ele deveria vir para o Brasil. E porque esse homem ouviu a voz de Deus no Canadá, em 1958, nós estamos reunidos aqui hoje, porque Roberto McAllister ouviu a voz de Deus no Canadá. Em 1958, nós podemos estar aqui reunidos para adorar o nosso Deus. Irmão, a nossa denominação nasceu debaixo do avivamento. A nossa denominação nasceu debaixo do signo do avivamento, debaixo do signo de milagres, debaixo do signo de cura, debaixo do signo da fé, debaixo do signo da oração. A nossa denominação nasceu debaixo desse movimento pentecostal, espiritual e de fé expansiva. A nossa denominação nasceu. E que possamos ter no nosso coração o mesmo desejo de continuarmos a expandir. Amém? Que Deus abençoe.